Olá amigos otakus! A adaptação para a série anime da novel The Rising of the Shield Hero acabou de terminar, foram 25 episódios, eu acho que foi aqui um sucesso. O que é que vocês acham? Gostaram de ver The Rising of the Shield Hero ou nem por isso? Deixem em baixo nos comentários e coloca-se agora a pergunta: será que nós vamos ter uma segunda temporada de The Rising of the Shield Hero? No vídeo já de seguida eu vou falar com vocês um bocadinho sobre a história de The Rising of the Shield Hero, vamos ver alguns números, vamos ver como é que foi realizada esta adaptação para a série anime, vamos tirar aqui algumas conclusões. Será que vamos ou não ter uma adaptação, uma segunda temporada de The Rising of the Shield Hero? Inicialmente, eu pessoalmente acabei por não ver The Rising of the Shield Hero, uma série anime do género Isekai, aquelas séries de anime onde pegamos num protagonista e ele basicamente vai parar a um outro mundo, geralmente de magia, onde é o herói. Pareceu-me ser demasiado genérico, acabei por não prestar grande atenção a The Rising of the Shield Hero, mas entretanto no Otaku PT, a ver os vossos comentários, muito hype à volta de The Rising of the Shield Hero, acabei por começar a ver e vi toda a série anime de The Rising of the Shield Hero e gostei. Acho que foi muito bem conseguida, foi um sucesso e já de seguida vamos então tentar responder à pergunta: será que nós vamos ter uma segunda temporada de The Rising of the Shield Hero? Ok, e agora vamos começar aqui com uma breve descrição da história de The Rising of the Shield Hero. Vou tentar não dar muitos spoilers, mas vou falar sobre algumas coisas que aconteceram no final da série anime. Por isso, se vocês ainda não viram até ao fim de The Rising of the Shield Hero, aconselho-vos a ir ver e depois regressar a este vídeo. Então, como é que começa a história aqui de The Rising of the Shield Hero? Nós temos um protagonista, ele chama-se Naofumi, alguém que não tem grande habilidade, não interage muito com os outros, tem alguma dificuldade, que um dia, através de um livro, acaba por ser transportado para um mundo, para um outro mundo paralelo. Um mundo fortemente inspirado no mundo medieval, onde também está presente magia. E quem é que é o Naofumi naquela nova realidade? Ele é um de 4 heróis lendários que foram convocados para proteger aquele mundo de uma série de ondas que vão surgindo de inimigos e eles têm que proteger a população. O Naofumi e restantes heróis lendários, cada um tem a sua respectiva arma lendária. Nós temos o herói da espada, do arco, da lança, e o Naofumi é o herói do escudo, uma arma de defesa e não propriamente de ataque. E logo aí o Naofumi começa com o pé atrás. Naquele mundo, através de uma série de manobras de bastidores, o herói de escudo é visto com maus olhos. É alguém que é temido pela população e logo aí ele não ganha a concordância de toda a gente. Mas, para piorar, logo no seu primeiro dia, ou no seu segundo, acaba por perder todo o seu dinheiro e acaba por ser traído de uma forma brutal, totalmente injusta e muito polémica. A internet incendiou-se aqui no Ocidente pela maneira como ele foi traído e injustamente acusado. Curiosamente, essa cena no Japão não causou nenhum tipo de polémica, só aqui no Ocidente o pessoal do Mimimi é que fez um grande alarido à volta da maneira como ele foi injustamente acusado. Ok, ele vê-se subitamente sozinho naquele mundo, é um herói encarregue de proteger aquela população, ninguém gosta dele, ele sente-se marginalizado. Entretanto, ao longo do seu caminho, vai recrutando alguns elementos para a sua party, personagens com uma personalidade muito única. Gostei muito, se há algo que eu gostei em The Rising of the Shield Hero, foi cada um dos personagens que foi entrando para a party do Naofumi, cada um com a sua própria personalidade. Gostei muito, foi das partes que eu mais gostei da série anime. E depois vemos este herói denegrido, à procura de vingança, revoltado contra aquele mundo, lentamente a dar a volta por cima, uma história de perseverança, e foi brutal a maneira como ele conseguiu vingar-se do rei, da sua filha. E a maneira como a série anime terminou. Terminou aqui com um bocadinho de fanservice, toda a gente à procura
online, a fazer aqui um chip e tal, e acabou por acontecer isso. A série anime termina com um beijo. E podemos fazer duas leituras desta cena. Ou eles não têm, ou sabem que não vão fazer uma segunda temporada, então acabaram por mostrar aquele momento que o diretor se calhar achava que nunca mais iria poder mostrar na forma de anime. Mas também, por outro lado, a maneira como a série anime terminou, adições à parte, ficámos a saber a realidade daquelas waves, que existem mais heróis, mais mundos paralelos. Também deixaram aqui a porta aberta para uma segunda temporada, por isso, embora tenhamos aquele momento de fanservice que nos dá a entender que, se calhar não vão fazer outra série anime para incluírem já esta cena do beijo, porque se calhar não tinham outra oportunidade para mostrar isso, mas ao mesmo tempo também deixam aqui a porta aberta, o que me dá a entender que a decisão de uma segunda temporada de The Rising of the Shield Hero pode ainda não estar decidida e pode estar ainda a ser avaliada. E agora vamos aos números. Todos nós sabemos que o objetivo principal de uma adaptação para série anime, seja de uma novel, seja do mangá, é impulsionar, fazer aumentar o número de vendas do material de origem. Em abril deste ano foi revelado que no Japão a novel e o mangá de The Rising of the Shield Hero têm em circulação mais de 6,2 milhões de cópias, um número respeitável. A novel começou a ser lançada em 2013, mas se considerarmos que em fevereiro, ou seja, 2 meses antes, as vendas combinadas do mangá e da novel estavam nos 5 milhões de cópias, nós concluímos que desde que a série anime começou a ser exibida, num espaço de 2 meses foram vendidos mais 1,2 milhões de cópias. Brutalíssimo! A série anime cumpriu por completo o objetivo a que se propunha, que era fazer disparar o número de vendas da novel e do mangá. Alguém ganhou muito dinheiro e não é por falta de venda de material de origem que não vamos ter uma segunda temporada. Por isso, um ponto positivo. Esta adaptação para série anime conseguiu o seu objetivo. A novel e o mangá dispararam no número de vendas. Vamos agora olhar para a maneira como a série anime foi realizada, ou seja, a sua transposição da sua forma de novel para a sua forma de série anime. E temos aqui algumas alterações, algumas até bastante significativas, e vamos ver então a sua importância ou não na construção de uma segunda temporada de The Rising of the Shield Hero. Nós no Otaku PT já publicámos uma entrevista ao diretor de The Rising of the Shield Hero, onde ele afirmou ali algumas coisas bem interessantes. Ele acaba por revelar que quando lhes foi proposto a ele e ao staff a adaptação para a série anime de The Rising of the Shield Hero, eles partiram do princípio que a série anime ia ser formada apenas por 12 ou 13 episódios, ou seja, um core, uma parte. Então o que é que eles disseram? Eles viram que iriam ter pouco tempo para adaptar a história de The Rising of the Shield Hero, então decidiram focar-se no que eles achavam importante, que era o estado mental do Naofumi. Mas como a história iria ter poucos episódios, ele decidiu também dar um toque mais pessoal e decidiu que a série anime ia também explorar um pouco a parte romântica da história, a aproximação do Naofumi com a Raftalia. Agora que chegamos ao final da série anime, que na realidade vimos que foi transformada numa série anime de 2 cursos, ou seja, tivemos 25 episódios, vimos que o diretor cumpriu a promessa dele. Ou seja, no final da série anime tivemos aqui um momento mais romântico, um bocadinho um momento de fanservice, sendo que entre o formato web novel e mangá, a história difere sempre um bocadinho, às vezes até significativamente. Na novel, o Naofumi é uma personagem muito mais dura, mais sombria. Por exemplo, na novel, quando o rei e a sua filha são condenados, o Naofumi pede logo a morte deles, pede que eles sejam executados, enquanto que na série anime não é bem assim. O Naofumi tem um lado mais humano, mais ponderado, não é tão sombrio. Na novel, eles acabam por ser salvos mais por causa da intervenção da rainha do que por outra coisa, enquanto que no anime a coisa foi ali mais suave. Não vimos esse lado mais negro, ou muito mais negro, do Naofumi, que não deixa de ser aqui interessante, e na maneira como a série anime acaba por terminar. Vemos o beijo, aquele momento de fanservice que pode ter sido o diretor a colocar naquele sentido de, ok, muito provavelmente não tenho ou não vou fazer uma segunda temporada,
Vou já colocar este momento que eu acho que é importante, que fica aqui já no seu formato de anime, porque se calhar não vou ter outra oportunidade de mostrar este momento final, este momento de aproximação do Naofumi com a Raphtalia. Mas ao mesmo tempo a série anime também termina com uma porta aberta para uma segunda temporada. Nós vemos a inclusão do novo elemento na parte do Naofumi, descobrimos que afinal existem outros mundos paralelos, também são afetados. Temos aqui a história muito para progredir, por isso se eles quiserem podem perfeitamente, foi um final que dá perfeitamente para continuarem com uma segunda temporada, mas ao mesmo tempo tivemos um sinal mais contraditório que vimos o realizador, o diretor neste caso, a incluir já este elemento de aproximação e de romance do Naofumi com a Raphtalia, que provavelmente, se ele tivesse a certeza absoluta que iria ter uma segunda temporada, poderia ter evitado mostrar isso e desenrolava um bocadinho mais a história, e depois, que é para manter pelo menos os espectadores mais atentos e continuarem a fazer o chip dos personagens. Por isso, temos aqui um final um bocadinho ambivalente, ao mesmo tempo abre a porta para uma segunda temporada, mas ao mesmo tempo também nos indica que o diretor, pelo menos no momento em que fizeram o episódio, poderiam não ter a certeza, ou pelo menos ainda está a ser discutido, se vamos ou não ter uma segunda temporada de The Rising of the Shield Hero. E se calhar valerá a pena olharmos para trás, para a origem de The Rising of the Shield Hero. Como é que tudo começou? The Rising of the Shield Hero começou como uma web novel original, gratuita, que por incrível que pareça teve 2 finais, sim. A obra original que inspirou a novel The Rising of the Shield Hero teve 2 finais. O seu autor, ou autora, ele utiliza um pseudónimo. Existem na net discussões se será uma mulher, se será um homem que escreveu a web novel de The Rising of the Shield Hero. O que é certo é que a web novel terminou de uma maneira horrível. Toda a gente detestou a maneira como a web novel de The Rising of the Shield Hero terminou. Ameaças online para a editora, os fóruns japoneses a arder de comentários, literalmente. A internet quase que veio abaixo. Toda a gente detestou como a web novel de The Rising of the Shield Hero acabou por terminar. A pressão foi tanta que os editores obrigaram o autor, a autora de The Rising of the Shield Hero, basicamente a rever os últimos 2 capítulos e a lançar mais 22 capítulos e acabando por terminar aí a história de The Rising of the Shield Hero. O autor não gostou muito, ali pelo meio ainda se vingou dos trolls, houve ali um capítulo pelo meio que acabou por se chamar O Fim e depois ele continuou com a história, só para ir aqui um bocadinho de contra aquelas pessoas que basicamente forçaram a continuação da web novel por mais 22 capítulos. O que é certo é que pelo meio entrou a Media Factory, adquiriu os direitos da web novel e começou a lançar uma adaptação ou uma novel de The Rising of the Shield Hero. Uma novel diferente, eles esticam muito mais a história, colocam novos elementos e começam a divergir então da web novel de The Rising of the Shield Hero e mais tarde surge a adaptação para mangá. Uma adaptação que é diferente no seu ritmo, ou seja, temos uma web novel com um Naofumi bem dark, depois temos uma novel também muito semelhante, a obra mais semelhante à série anime, embora eles não transmitam os pensamentos Naofumi, tal como acontece em Sword Art Online, também em The Rising of the Shield Hero, nós vemos muito a história ser contada da primeira pessoa, algo que na série anime não acontece, e depois temos o mangá, e o mangá acaba por não valorizar aqueles aspectos de slice of life, da vida cotidiana de The Rising of the Shield Hero, e o mangá é muito mais focado nas cenas de ação e na história de uma maneira mais rápida. Ou seja, o que é que vai acontecer? Se nós tivermos uma segunda temporada de The Rising of the Shield Hero, essa segunda temporada vai ultrapassar os conteúdos do mangá de The Rising of the Shield Hero. Da novel, nem de perto nem de longe. A novel tem 22 volumes até ao momento, mas o mangá será completamente ultrapassado pela série anime. E fica aqui a dúvida, será que valerá a pena, será que não? Depois as pessoas vão perder o interesse pelo mangá, pela venda do mangá, pois já conhecem a história para a frente, ou pelo menos já viram mais ou menos o que é que vai acontecer. Será que a termos uma segunda temporada de Rising of the Shield Hero, iremos ter aqui um grande hiato, 1-2 anos, até surgir uma segunda temporada e esperar que o mangá lance mais capítulos? Fica aqui a dúvida e acho que é importante nós termos também em atenção que antes da série anime temos 3 outras obras, uma web novel que já terminou, uma novel que vai forte
no seu 22º volume, e temos um mangá que vai começar a ficar atrasado na história. Dito isto, vamos falar aqui um bocadinho do futuro de The Rising of the Shield Hero, e que parece promissor. Numa recente entrevista, foi mesmo perguntado ao diretor: será que vamos ter uma segunda temporada de The Rising of the Shield Hero? E ele escreveu que existe de facto uma forte probabilidade de termos uma segunda temporada de The Rising of the Shield Hero. No entanto, ele acaba por passar a bola aqui aos fãs. Ele diz que tudo vai depender da reação dos fãs. Ele aproveitou também a ocasião para dizer que não nos devemos valorizar nas vendas dos volumes DVD e Blu-ray do anime. Algo que eu já estou aqui farto de vos dizer, atualmente já é completamente insignificante. Olharmos para os números de vendas de DVD, Blu-ray dos animes, já ninguém praticamente tem isso em conta. O que conta são aqueles negócios de licenciamento para as companhias de streaming. É aí que se vai buscar o dinheiro e não propriamente na venda de volumes de DVD e Blu-ray. O que é que uma pessoa quer com a série anime? Vender o material de origem, o mangá e a novel, e aí ganhar muito dinheiro. E claro está, vender a licença da série anime para ela ser exibida por streaming na China, Estados Unidos, através da Crunchyroll, Hulu, Netflix, por aí fora. E foi isso mesmo que ele disse, para não olharmos para as vendas dos volumes DVD e Blu-ray de The Rising of the Shield Hero como um sinal se a série anime teve sucesso ou não. Para ser franco, as vendas do primeiro volume de The Rising of the Shield Hero não foram assim nada de muito especial. Aliás, nós vimos, por exemplo, a terceira temporada de My Hero Academia, que vendeu apenas mais 600 volumes, mas teve logo automaticamente a confirmação de uma quarta temporada. Algo que não aconteceu com The Rising of the Shield Hero. Eles aproximaram-se muito dos valores da terceira temporada de My Hero Academia e mesmo assim não foi anunciada uma segunda temporada de The Rising of the Shield Hero. No entanto, a Kadokawa vem publicamente revelar que ganhou muito dinheiro com o licenciamento de The Rising of the Shield Hero. Para eles foi uma das principais fontes de dinheiro o licenciamento de The Rising of the Shield Hero para streaming, e a série anime fez muito sucesso não só nos Estados Unidos, mas fez, e isto é importante, muito sucesso na China, e cada vez mais é a China que começa a ditar as preferências e que animes é que são feitos e que são licenciados. Eles são muitos. O mercado chinês é brutalíssimo, enorme mesmo, muito grande. E o pessoal no Japão cada vez está mais atento ao que acontece na China. As séries de anime começam a ser feitas, algumas delas já a pensar no mercado chinês. Por isso temos aqui uns volumes, um volume de DVD, Blu-ray de The Rising of the Shield Hero que não teve vendas assim nada de muito especial, mas o próprio diretor vem revelar que depende do sucesso junto dos fãs, e como eu vos acabei de contar, teve muito sucesso, Estados Unidos, China, deu muito dinheiro a Kadokawa, por isso, em termos monetários, faz todo o sentido termos uma segunda temporada de The Rising of the Shield Hero. E para terminar, aquele elemento que é o que me suscita mais dúvidas, mais incerteza quanto à realização ou não de uma segunda temporada, que é a continuidade da história. Porque a maneira como a série anime de The Rising of the Shield terminou foi um tanto ou quanto estranha. Foi um final happy, toda a gente gostou, mas ao mesmo tempo pode ter limitado ou vai alterar aqui alguma coisa na história na forma de série anime. Porquê? The Rising of the Shield Hero, a série anime, acompanhou os acontecimentos até ao quarto volume de The Rising of the Shield Hero, ou seja, quando eles chegam àquela ilha para treinarem e acabam por defrontar a onda final naquela ilha. No entanto, no final da série anime, no último episódio, nós vemos a introdução de uma nova miúda na parte do Naofumi, algo que na história da novel só acontece no 6º volume, ou seja, muito à frente na história. Mas o pior disto tudo é que nós na série anime vimos a reconstrução da aldeia, da vila da Raftalia, que é algo que só acontece no 10º volume de The Rising of the Shield Hero. O que, lá está, me suscita aqui algumas dúvidas. Será que o diretor sabe que não vamos ter uma segunda temporada e decidiu colocar esses elementos todos happy no final para agradar a toda a gente, porque não vai ter a oportunidade de animar estas cenas? É assim, a inclusão do beijo da Raftalia, a inclusão da reconstrução da ilha dela,
leva-me a crer que não temos uma segunda temporada. Mas ao mesmo tempo, a introdução desta nova personagem na party do Naofumi leva-me a crer que ele deixa aqui a porta aberta para uma segunda temporada de The Rising of the Shield Hero, o que no fundo acaba por revelar que ainda não deve estar aprovada uma segunda temporada de The Rising of the Shield Hero, ainda devem estar a estudar ou não se vão fazer uma segunda temporada que, se eles seguirem a novel, que lá está com muitas alterações, porque já temos a aldeia da Raftalia, aliás, um dos habitantes, eu não vos quero dar aqui spoilers, da aldeia da Raftalia, afinal, outra coisa, não vos vou dar aqui grandes spoilers, mas surge já, se eles quiserem continuar a história, e aqui vou dar um bocadinho de spoilers, muito ao de alto, se eles quiserem continuar a história numa segunda temporada, o que é que nós temos? Temos o nosso Naofumi que continua a sua vida normal, no entanto, os outros heróis continuam a distanciar-se cada vez mais dele, eles começam a achar que ele está a fazer batota, que ele está a controlar o jogo, algo que o Naofumi não faz, mas acabam por se afastar ainda mais. Vemos o Naofumi cada vez mais preocupado, porque ele sabe, para sobreviver naquele mundo, os 4 heróis têm de trabalhar em conjunto, mas eles, os outros 3, estão-se a afastar cada vez mais. Vemos uma segunda temporada com o Naofumi a refletir agora na ideia do o que é ser herói. E aliás, uma curiosidade que a série anime não explica, mas que é muito importante para vocês compreenderem aqui a história. Como é que os outros 3 heróis vieram parar ao mundo de Raftalia e amigos? O Naofumi veio através de um livro, mas o que muita gente que só viu a série anime não sabe é que os outros 3 heróis, na realidade, tiveram um acidente. Todos eles tiveram um acidente grave e reencarnaram neste mundo, ou vieram para este mundo. E eu acho que se eles... Não é muito bem explicado isto na série anime, mas acho que até pode ser importante para o futuro saber qual foi a origem dos outros 3 heróis, como é que eles lá foram parar, que não foi propriamente da mesma maneira, e se calhar os outros 3 heróis até têm mais em jogo sobreviverem naquele mundo do que propriamente o Naofumi, mas isso é uma conversa, uma teoria para um outro vídeo, e vamos seguir aqui o Naofumi à medida que, se eles acompanharem a novel, vão encontrar um adversário enorme, extremamente poderoso, em que basicamente ninguém consegue destruí-lo, literalmente ninguém, e a história vai desenrolar-se a partir daqui. Isto é um bocadinho a fazer futurologia de uma segunda temporada. Agora, se eu acredito que vai ter uma segunda temporada, pessoalmente, eu creio que sim. Um Isekai muito famoso, existe todo o potencial para ter uma segunda oportunidade, e eu quero ver uma segunda temporada de The Rising of the Shield Hero. Economicamente, vejo que existe interesse nisso, vai dar lucro, a Kadokawa quer, ou pelo menos faz sentido do ponto de vista financeiro fazerem uma segunda temporada de The Rising of the Shield Hero, não tem nada. A Kinema Citrus, o estúdio de animação, muito provavelmente vai estar envolvido o estúdio em Made in Abyss, a segunda temporada dessa série anime, o que significa que, se eles quiserem, muito provavelmente não vão estar assim muito disponíveis já para uma segunda temporada de The Rising of the Shield Hero. E eu apontaria uma segunda temporada de The Rising of the Shield Hero para sei lá, daqui a um ano, mais ou menos, qualquer coisa assim do género. É o que eu desejo. O que é que vocês acham? Gostaram deste vídeo? Acham que expliquei bem algumas coisas? Qual é a vossa teoria? Acham que The Rising of the Shield Hero vai ter uma segunda temporada ou não? Eu acho que sim. Acho que não será num futuro próximo. No mínimo dos mínimos, daqui a um ano, talvez 2. Vamos lá ver o que é que eles querem fazer. Mas que existe potencial e existe sucesso, existe vontade dos fãs para verem mais, existe sem dúvida nenhuma. Mas lá está, a maneira como eles decidiram terminar a série anime, a única coisa é aquela pedra no sapato que me lembra ali, aqui no final da série anime eles trouxeram coisas do 6º volume, trouxeram coisas do 10º volume, compactaram, mostraram aqui fanservice, quase como se estivessem a despedir ou assim qualquer coisa do género. Vamos lá ver, mas eu acredito que vamos ter uma segunda temporada de The Rising of the Shield Hero. Já sabem, deixem em baixo nos comentários o que é que acham. Vamos ter segunda temporada? Não vamos ter, se calhar daqui a uma semana já vamos ter a confirmação. Vai acontecer a Anime Expo e pode ser que seja lá anunciada uma segunda temporada. Eu gostava. Vamos lá ver o que é que acontece. E como sempre, não se esqueçam de nos ajudar, dar aquele like épico neste vídeo e, se ainda não fizeram, subscrever-se no nosso canal do YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Forte abraço. Até à próxima.